Eu me lembro que na escola, eu estava na segunda série. Primeiro ano é tudo novidade, estamos se conhecendo a didática da alfabetização, estou falando da minha época. E eu lembro que no segundo ano, todo mundo já se conhecendo mais entrosado, sabendo quem é quem. E eu lembro que na hora do lanche, na hora do recreio, eu descia com o lanche que minha mãe fazia. E eu lembro que tinha o tal de dar um teco, né? E eu, poxa, meu apelido, só pra você ter uma ideia, meu apelido era Morto. Eu era bem magrinho, do olho grande assim, e era tão magro que parecia um zumbi. E por ser alto e magro, andava meio corcunda assim, e aí ficou morto, né? Então você sabe, né, que na lei da natureza os mais fracos são as presas para os predadores. E me acharam uma presa, então vinham os amiguinhos e falava dá um teco. Então, a hora que eu fazia assim, eles pegavam um teco, e dar um teco é beliscar, né, no pão. Aí o outro dá um teco também, e beliscava, e vinha dar um teco. Quando eles pegavam o pedaço e iam embora, sobrava só o pedaço de pão que estava na minha mão. E eles eles iam embora, né, dando risada e mastigando o teco que eles pegaram. Pois bem, teve um dia que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, nesse dia, eu peguei o pão e eu enchi de macarrão gelado, macarrão, me lembro até hoje, parafuso. E fiz pra zoar eles mesmo, né? Enchi o pão de macarrão e já saí no intervalo assim, já com o braço esticado, né? Dá um teco, aí teco, daqui a pouco eu olhei pro lado, eles tudo cuspindo. E aí deu risada e falou, esse aí é dos nossos. Aí eu fui absorvido por essa galerinha, né? Aspas, tá? Tô falando de 8 anos. A galerinha que zoava todo mundo, os machão só andam em bando, né? Os machão, os valentes. E eles deram risada, um começou a dar risada da cara do outro, que eles mordiam e começavam a cuspir, né? E aí olhou pra mim, eu dando risada, falei, esse aí é dos nossos. E aí comecei a andar com a tropinha, então eu saí do lado daqueles que eram zoados para ser aquele que incorporou lá mais um integrante dos valentões lá, dos valentões que saía pregando peça em todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escola, em algum momento você vai ser absorvido por uma tribo. Isso é fato. Isso a Maslow explica, né? As necessidades, tem a fisiológica, enfim, e tem aquela que é de pertencimento, no qual nós, na nossa essência, por princípio, a gente precisa pertencer a um grupo. Então a gente é absorvido por algum grupo. Tem aqueles que são zoados, aqueles que zoam, tem o pessoal com mais dinheiro, com menos dinheiro, o pessoal do rock, o pessoal do rap, cada um vai ser absorvido por uma tribo. Eu fui absorvido por essa tribo dos bagunceiros. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado alguns jovens cujo eu os conheci quando eram pequenos, estou falando pequenos de 3, 4, 5, 6 anos, depois foram para as escolas, que é o ensino médio, e depois foram para a faculdade. Algumas pessoas, alguns jovens, eu acompanhei toda essa trajetória estudantil. E é nítido e patente quando eu observo esses jovens hoje, o que eles se transformaram, que é completamente diferente do que eles eram na infância, completamente diferente dos ensinamentos que os pais passaram, né? Valores foram totalmente corrompidos. Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, melhor dizendo, porque eu quero compartilhar essa minha observação. Eu sou uma pessoa que aprendi a observar muito e eu aprendi a também observar comportamentos. Então eu vou dar um exemplo de vários, né, casos que eu estou observando. Eu vou compartilhar de um só, de uma jovem que eu conheci com 4, 5 anos, foi para a escola, depois foi para uma escola particular, de renome, e ali eu já comecei a ver as mudanças, né?
E é interessante que não é só a aparência que muda, não é só a aparência que muda, porque mudou, e foi da água pro vinho, sabe? Mudou completamente, você vê que não tem conexão ao comportamento, às atitudes, à aparência, não tem nada a ver com os pais, nada a ver, e eu falo, poxa vida, mas como é que mudou tanto? Eu já sabia, porque eu estava observando, e eu vi que isso foi adquirido por estar na escola, por pertencer a uma tribo. Isso era da minha época. Agora, assim, hoje está um pouquinho mais complicado, porque não é só os grupos, os coleguinhas. Hoje existe um outro viés que vem tentando moldar a cabeça dos jovens. Jovens esses que estão em construção na sua personalidade, no seu jeito de ser. Enfim, quando está buscando pertencimento, ela está buscando uma identidade. Então, esse jovem que está buscando uma identidade, é hora que a escola, estou falando escola como metodologia de ensino e professores são todos? Não. Agradeço a muitos professores que me deram aula, mas eu estou te falando isso, e eu vou dar o contexto aqui, porque eu estou falando de professores, que a gente sabe que existe sim professores que eles tentam subverter a cabeça dos jovens. Então, assim, se a gente for lá buscar o conceito do professor, na sua raiz e na sua essência, ele tem que aplicar a grade. Não tem que dar opinião política, não tem que dar opinião sobre ideologia de gênero, não tem que dar opinião sobre sexualidade, ele não tem que dar esse tipo de opinião. Por exemplo, professor de matemática, não tem que falar nada disso. Se não estiver na grade, não tem que falar. E vez ou outra eu converso com essa jovem e eu, sabe, assim, oi, e como é que tá lá a escola? Né? Hoje tá na faculdade. Como é que tá a faculdade? Eu criei esse hábito de perguntar, de conversar, para entender como é que está o contexto atual. E aí ela vai contando como é que tá, e eu tô vendo o que está acontecendo. Quer ver um outro exemplo? Um jovenzinho de 8 anos, né, do meio que eu convivo, tava ele e a mãe, eu, minha esposa, enfim, estávamos ali. Ela falou, olha, lá na escola né, falou o nome dele. Você acredita que o professor falou, estava falando besteira, né? Tava falando coisa que não tem nada a ver com a aula. E ele falou assim, é isso mesmo, sabe o que ele falou? Ele falou que ele é a mulher do casal. Falei, como é que é o negócio? Ele estava falando para todo mundo na sala que ele, no relacionamento dele, ele é a mulher. Agora, veja bem, o que é que tem que ver com a grade? Curricular, matéria, nada a ver. Por que que esse cidadão ele está compartilhando sua vida privada, sabe, com crianças de 8 anos? Qual é o objetivo? Inclusive, eu disse, se isso acontece com meu filho, eu vou criar a Terceira Guerra Mundial. Eu fiquei indignado com uma criança que nem meu filho é. Então, e aí, por isso, esse é o objetivo desse vídeo. Se isso acontecer, eu liguei na Secretaria de Educação dessa escola e indaguei. Por que que isso está acontecendo? Vocês estão sabendo? Vocês estão apurando? O que vocês estão fazendo em relação a isso aí? Obviamente que eu lancei e eles não estão sabendo. Eu falei, expus o caso para que eles possam tomar as devidas providências. Tá lá, tô deixando eles fazerem o que devem fazer. Agora sim, não tem nada a ver com preconceito, gente. Não tem nada a ver com preconceito. É só ser um pouquinho racional. Qual é o motivo de um homem velho, barbado, falar que ele é a mulher no relacionamento com outra pessoa para crianças de 8 anos de idade? O que é que isso tem a ver com a aula? Para que falar isso para criança? Qual é o objetivo? Então tá lá para eles averiguarem e ver o que está acontecendo. Mas voltando aqui ao contexto da escola, a escola ela tem esse desde a minha época, tá? Tem esse lado também de corromper a essência das crianças. E eu vou te falar, quando a gente está no grupo, dependendo do grupo, e a maioria deles, vai ser onde vai ser a primeira vez do gole na cerveja, a primeira vez do porre com os coleguinhas de escola. Vai ser a primeira vez que vai usar droga, vai ser a primeira vez que vai tirar a virgindade. Isso é desde a minha época. A gente falava, desculpa a palavra, né? Mas tinha um nome para isso. Eu não vou falar aqui, mas você vai saber o que é. Quando o homem não era... Quando o homem era... O menino ainda era virgem, né?
né? É isso que você deve ter imaginado e lembrado qual é a palavra que a gente usava para os moleques que ainda era virgem. E aí tinha o lado das mulheres, que também elas eram... tiravam sarro entre elas, né? Porque ainda era virgem. Na minha época, imagina como é que tá hoje. Eu assisti um vídeo no YouTube de um moleque de 12 anos, que eles apostam com quantas meninas vai ficar, e com quantas transou, enfim. E eu tô falando de um moleque de 12, 13, 14 anos, eu não sei a idade exata, mas não tem mais que 14 anos. Só vamos refletir aqui. A escola é um lugar, por que eu vou costurar cada assunto aqui e a gente vai chegar num assunto macro, tudo bem? Os colegas de escola sempre vai ser aqueles que vai influenciar e vai potencializar aquilo que a gente tem medo. Por que todo mundo anda em grupo, né? É só você voltar na sua época, lembra a tua época de escola? Às vezes a gente quer fazer algo e tem medo. E o coleguinha tá ali do lado para encorajar a gente a fazer aquilo. Aí faz eu e ele, se der errado, a bronca é pros dois, né? Não vai ser eu sozinho. Então a escola sempre vai ser aquele lugar da primeira vez de muitas coisas, muitas coisas. E a reflexão que eu quero trazer é a seguinte: na minha época, na época de muitos aqui que já são pais, os nossos pais não tinham informação. Então, eles entregavam os filhos na escola e achavam, tá na escola, tá estudando. E eu posso aqui, assim, eu não fui um exemplo também de aluno, né? Fui muito bagunceiro, mas assim, eu posso citar aqui centenas de casos dos coleguinhas, naquela época eu já tinha, já era enviesado, se é que você me entende, algumas tendências na escola, mas hoje já extrapolou tudo. Tem vídeo no YouTube, vocês vão ver, da professora querendo passar batom numa criança de 6 anos. Mas você está sendo preconceituoso? Não estou, e não sou, quero deixar bem claro, não sou preconceituoso. Acho que tá claro, né? Você vendo aqui, você vai entender o que eu tô falando. Não sou. Mas não força a barra com uma criança de 6 anos. Se lá na frente ela quiser usar, é a decisão dela, com a família dela. A professora não tem que fazer isso. Passa aqui, menino, não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver? Você não... E a aula? Tá na grade? Tá na grade curricular, passar batom? Não. Não tá. Então pra que fazer isso? Entende? Então, primeira mensagem, você sabe o que está acontecendo na escola do teu filho? Você acompanha, você vai nas reuniões, você sabe quem são os coleguinhas, você sabe o que está sendo ensinado, você vê lá a matéria, você participa das reuniões de pais e mestres, você sugere o que pode ser ministrado nas salas de aula, você frequenta a escola para encontrar pontos de melhoria, para você sugerir na reunião que pode ser feito, que pode ser melhorado. Vou ver com quem pode me ajudar e quem souber, eu tenho algo para compartilhar para a Secretaria do Estado, um ponto de melhoria com relação ao horário de entrada. Sabe, a gente tem que estar junto, tem que procurar estar perto para a gente poder entender essas situações. Essa mãe só viu isso porque a mãe tem um relacionamento bom com o filho e ele chegou contando, mãe, ó, aconteceu isso, e as crianças que não contaram? E os pais que não estão sabendo disso? Que o professor está falando que ele é a mulher do relacionamento? Pô, você não tem nada, já volta a dizer, para depois ninguém ficar falando baboseira aqui. Eu não tenho nada a ver ninguém tem nada a ver com a vida dele. Pô, assim, eu não quero nem saber. Eu já tenho a minha vida aqui, que, sabe? Cada um tem a sua. Mas assim, poxa, não vai fazer isso com criança. Pra que falar com criança? De uma intimidade sua? Sexual ainda? Pra quê? Tô falando aqui só para não estender o que ele falou. É isso aí, tá? Vamos resumir nisso. Acompanhe. Outro ponto aqui que eu quero compartilhar, tudo bem? Vai chegar um momento que o teu filho, na escola, ele vai lidar e vai conviver com algumas situações que para ele vai ser novidade, que para ele vai ser diferente. E aí fica a questão, o teu filho ele tem confiança em você para te contar essas coisas ou ele vai tirar dúvida com o coleguinha que tem tanta experiência quanto ele, da mesma idade?
Segunda reflexão. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Eu estou te falando isso porque, assim, primeiro, já está comprovado por A mais B que as escolas no Brasil estão falidas. Escolas, até ensino fundamental, estão falidas. A qualidade do ensino. Tem eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí, mas tem uma avaliação que é feita em alguns países eu esqueci a organização, mas enfim, depois eu vou fazer o vídeo e vocês vão ver qual é. O Brasil está sempre em último ou penúltimo. Professores são avaliados e alunos são avaliados. E é assim, vou naquela escola, vou pegar esse. Eles são, é tipo um sorteio, eles são escolhidos. Tá? Então, você sabe, se não sabe, não sabe. Não adianta não usar subterfúgios, não adianta. Então, assim, Brasil é sempre o último ou penúltimo. Eu estou falando até ensino médio. Quando você vai para a faculdade, o negócio parece que está degringolando ainda mais, está piorando ainda mais. Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos, eu passei o dia na URFJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu passei um dia lá. Vocês não têm noção o que é aquilo. Não tem noção. Corredor com pilhas de lixo, gente fumando maconha dentro da escola, bebendo, como se fosse tipo fazendo um espaço interno da faculdade de barzinho, garrafa de bebida, aquele cheiro forte de maconha para tudo quanto é lado. Não é que assim estão fumando escondido ali no cantinho lá atrás da faculdade. Não, é assim, é escancarado o negócio. Como é que a gente vai... E aí eu fico pensando, né, esses serão os profissionais de amanhã. Moralismo? Não é isso. Não, longe de mim, jamais. Mas assim, é uma faculdade federal, gente. Ali dentro, quer fumar? Pô, vai lá fumar, vai lá fora. Dentro da faculdade, quem está aceitando isso? E quem quer estudar? Como é que estuda num ambiente desse? Então a faculdade, e olha, a faculdade, nesse vídeo que eu vou fazer falando sobre uma radiografia da qualidade do ensino no Brasil, tá falando de investimento, que às vezes as pessoas falam assim, né, e é uma discussão muito rasa. Ah, falta investimento na educação. Não falta, né? A federação, mas põe dinheiro com vontade. É equivalente a países de primeiro mundo. Aí você, veja, aí investe quase que no mesmo nível de investimento em dinheiro e o resultado é díspare, é muito distante. Poxa vida, mas tem uma coisa errada. Eu coloco o mesmo orçamento ali, invisto praticamente nos mesmos valores. Aí um tá lá em cima e outro tá... Mas o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então assim, eu vou encerrar aqui, tá bom? Mas começa a observar, presta atenção, se você tiver oportunidade, esses jovens que estão indo para o ensino médio, é impressionante. É como se fosse feita uma lavagem cerebral. Perceba, foi para o ensino médio, você vai ver como vai virar a forma deles pensarem, de indagarem. Você quer ver um outro, antes de eu encerrar? Seu filho vai chegar fazendo alguns questionamentos. Você está preparado para lidar com esses questionamentos? Sobre sexualidade, sobre as pautas políticas, né, que agora está bem em voga, está bem em evidência, desarmamento. 50% dos jovens brasileiros não acredita mais em Deus. E 90 e tantos por cento são cristãos. Então, onde que está essa ruptura de pais com filhos? Denis, você sabe? Eu estou tentando descobrir, para que quando chegar a minha vez lá na frente, no meu filho para o ensino médio, ele está preparado para frequentar uma escola e não ser influenciado para o mal, para as coisas erradas, e ele também poder ter argumento, poder de argumentação, para ele falar, não, o que eu aprendi em casa é o correto, porque infelizmente é assim, quando é diferente da gente, tô falando nós, né, alunos, como eu já fui, de ficar tirando sarro e ficar pressionando para ceder para fazer o que a gente quer. Então assim, eu tenho uma crença, eu tenho os meus princípios, os meus valores, né, e aí que ele não tem. E eu tô no meu grupinho, tô na minha patotinha aqui, e aí eu começo a tirar sarro dele e começo a pressionar até ele ceder e vir pro nosso lado. Por exemplo, não bebe. Um exemplo bem
bem superficial. Não bebe. Você é um trouxa, você é um babaca, você não quer um copinho de cerveja. E aí a gente não aceita de ter amizade com ele, que é o tal do pertencimento, e às vezes ele vai ceder para poder pertencer a esse grupo, ele vai começar a fazer as mesmas coisas para poder pertencer. Se ele está bem respaldado pela família, ele vai falar, colega, vocês não servem para ser meu amigo, não. A gente tá diferente aí nas ideias, então segue seus caminhos aí e eu vou seguir o meu. Um abraço, até la vista. E é isso que eu quero comentar com você e é isso que eu quero trazer a sua reflexão. Pai e filho, aonde que tá tendo essa ruptura aqui, ó? Aonde que tá tendo essa ruptura para que quando ele vai para a escola, ele acaba sendo sequestrado por ideologias, por pensamentos, por pressão. As meninas, né? Ah, você ainda é virgem? Né? Mas você tá pegando pesado, hein? Não, eu vou fazer vídeo aqui pro nosso canal, pro nosso contexto, pro nosso assunto, que quando um pai de menina, né? Quando é um pai ausente, ela vai buscar em outros homens o carinho e o afeto do pai que ela não teve. Então fica se envolvendo com vagabundo. Que o cara só quer se aproveitar dela e ela naquela esperança, tô falando do âmbito do nível inconsciente, ela busca o carinho e o afeto do pai que ela não teve e ela tá tão desejosa por obter esse... Não é, veja, não é sexual. Ela tá tão desejosa por esse carinho, esse afeto paternal, que ela vai abraçar o vagabundo lá, o primeiro vagabundo, querendo isso, e obviamente que a mulher tem os seus hormônios, como o homem também tem, eles vão chegar a vias de fato do coito, da relação sexual, mas primariamente ela busca o afeto do pai e da mãe, mais do pai, né? Mas busca o afeto que ela não teve durante a vida dela. Então é importante a gente entender onde é o ponto de ruptura. A minha opinião tá lá no começo, uma opinião minha, você pode discordar, mas a minha opinião é que tá lá no comecinho, lá na infância, tá a ruptura, é ali, e tem gente que acha na adolescência, mas ali já tá forjado a sua personalidade. Lá no começo tá em construção. Identifica e observa, começa a observar esses jovens que vão pro ensino médio. É bem nessa divisão, saiu lá acho que é ensino básico que fala, não sei, né? Na minha época era primário. Mas a hora que entra no ensino médio, como é que muda? Aí vai para a faculdade, já era. Perdeu o filho. Perdeu. Esse é o vídeo de hoje. Tá difícil. Não é à toa que eu falo que na chamada, né? Eu falo sobre os desafios da paternidade. Não é fácil. Mas não se esqueça que o maior e melhor presente que você pode dar para o teu filho é a tua presença, é o teu carinho, o teu afeto, é a tua atenção. Vale muito mais que todo o dinheiro do mundo. Até a próxima.